Chocolate e maracujá. Tem combinação mais deliciosa do que essa? Nosso bolo gelado de hoje é perfeito. Com uma massa fofinha de chocolate, um recheio cremoso de maracujá de dar água na boca. E você vai ver como é fácil fazer esse bolo para saborear com a família e também para vender. Se prepare para se apaixonar, porque esse bolo é simplesmente delicioso. E se você ama bolos e outras delícias da confeitaria, é só se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita para deixar o seu like e também para compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar o preparo desse bolo pelo buttermilk, que é transformar o nosso leite em um leite talhado. Para isso eu vou acrescentar vinagre ao leite e vou mexer. Agora eu reservo enquanto nós vamos batendo a massa. Agora eu vou colocar aqui na tigela os ovos, o açúcar e vou mexer com o fouet. Agora que a massa já formou essa espuminha, eu vou adicionar aqui o buttermilk e a manteiga. Agora eu mexo delicadamente. A receita original desse bolo leva óleo, mas hoje eu vou usar manteiga porque eu quero uma massa mais firme e mais estável. A gente tem várias outras receitas feitas com essa mesma massa de bolo aqui no canal. Eu vou deixar o link delas nos cards e também na descrição do vídeo para você assistir. Depois da massa misturada, eu vou peneirar a farinha de trigo. E aqui eu estou usando farinha de trigo sem fermento. Vou mexer novamente. E agora que a massa está toda misturada, sem grãozinhos de farinha, nós vamos preparar o chocolate para adicionar ele aqui. Eu gosto de dissolver o chocolate antes de colocar na massa. Então, para isso, eu vou colocar ele aqui nesse potinho e vou adicionar café quente sem açúcar. Eu estou usando café quente, mas se você não quiser usar, pode substituir por água quente. Essa massa fica bem chocolatuda, muito gostosa e ela não tem sabor residual de vinagre, muito menos de café. Pode fazer tranquilamente, que eu tenho certeza que você vai adorar. Depois de dissolver todo o chocolate, eu vou adicioná-lo à massa batida. Agora é só misturar tudo. E depois de tudo misturado, eu vou peneirar fermento e bicarbonato. Aí é só mexer mais um pouquinho. E a nossa massa de chocolate já está prontinha para ir para a forma. Olha a textura dela. O vinagre e o bicarbonato formam uma reação química nessa massa que deixam ela bem fofinha e bem escura. Então é bem importante usar esses dois ingredientes. Para assar o bolo, eu vou usar uma forma de 20 por 30 centímetros. Essa forma tem 5 centímetros de altura. Eu vou untar a forma com desmoldante industrializado, mas se você preferir, pode usar o desmoldante caseiro. Se quiser, também pode usar manteiga ou margarina para untar a forma. E se você é daquelas pessoas que gostam de enfarinhar a forma, substitua nesse caso a farinha por chocolate para o seu bolo ficar bem escurinho. Agora, depois de tudo untado, é só colocar a massa na forma. Nossa massa está pronta e agora eu vou dar leves batidinhas só para retirar o excesso de bolhas de ar. Vou levar para o forno a 180 graus até que ela esteja assada. Enquanto a massa do bolo está assando, vamos preparar a calda. Para ela, eu vou usar leite,
açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas você pode usar açúcar cristal. E chocolate em pó. Eu vou ligar o fogão e mexer tudo até ferver. Começou a ferver, agora eu vou desligar e mexer para desfazer todos os grãozinhos de chocolate. A calda está pronta, agora é só deixar esfriar antes de usar. Depois de 25 minutos no forno, nosso bolo está assado. E para conferir se ele chegou ao ponto, é só dar uma leve pressionadinha. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque já está assado. Se você preferir, também pode fazer o teste do palito. Se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está pronto. Olha como essa massa é super fofinha. Agora eu vou esperar o bolo esfriar um pouquinho antes da gente desenformar. Depois de deixar a massa descansar por uns 10 minutinhos, vamos desenformar? Eu vou colocar aqui a grade por cima. E dar uma balançadinha. Ele deu uma quebradinha aqui, mas não tem problema. Agora eu vou virar. Vou cobrir a massa com um saquinho plástico. E vou levar para a geladeira para ela esfriar mais rapidamente. Vamos para o recheio? Aqui eu tenho polpa de maracujá e eu triturei essa polpa no liquidificador. Agora eu vou usar uma peneira para coar tudo. Eu vou usar a polpa do maracujá batida porque eu gosto dos pedacinhos de semente, gosto dessa textura no recheio. Mas se você não quiser essa textura ou se quiser fazer esse recheio de uma forma mais prática, pode usar o suco concentrado de maracujá, aquele que a gente compra de garrafinha. A polpa está coada e é assim que ela fica, com pontinhos de maracujá bem pequenininhos. Agora eu vou reservar essa polpa e nós vamos preparar a ganache. Para fazer a ganache, eu vou colocar aqui na tigela chocolate branco. Vou adicionar creme de leite. E vou levar esses dois ingredientes para o micro-ondas até que eles derretam em tempos de 30 segundos. Depois de aquecido, a gente vai mexer tudo. E como segredo para uma ganache bem cremosa é a emulsão, eu vou emulsionar com o mixer. Se você não tiver o mixer, pode usar o fouet nesse processo. Olha como a textura fica super cremosa depois que a gente emulsiona. Agora eu vou adicionar o suco de maracujá e vou mexer. O suco é muito cítrico e aí você pode observar que só mexendo a ganache já vai ficando mais firme. Olha que textura super cremosa. Lembrando que quanto mais essa ganache descansar, mais cremosa ela vai ficando. A ganache de maracujá é deliciosa. Ela tem um leve azedinho no fundo, é docinha na medida certa e uma cremosidade que derrete na boca. Vamos para a montagem do bolo? Deixei a massa do bolo um tempinho na geladeira e agora ele já está bem geladinho, perfeito para a gente cortar. Eu vou usar uma faca de serrinha para a gente fazer o corte e é só marcar aqui o meio do bolo. Depois de fazer as marcações em todas as laterais, é só ir passando a faca mais profundamente no bolo. Eu marco as laterais para facilitar o processo e o corte ficar bem retinho. Depois da massa cortada, a gente já pode começar a montagem. Para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que a gente usou para assar.
Eu forrei essa forma com um saquinho plástico, daqueles saquinhos de congelamento, que é para ficar bem fácil da gente desenformar esse bolo depois. Começo colocando aqui na forma a metade da massa e vou usar a calda que nós fizemos para regar esse bolo. Ela me rendeu 300 ml, eu vou usar a metade em cada parte do bolo. Agora que o bolo já foi umedecido, nós vamos colocar o recheio. Agora eu vou acertar o recheio com uma espátula. E agora, com a ajuda de um cake board, eu vou depositar a segunda parte da massa aqui em cima do recheio de maracujá. Acerto, dou uma leve pressionada, rego a massa com a calda. Agora eu vou fechar o bolo. Vou passar o filme. E deixar esse bolo na geladeira por pelo menos 4 horas antes de cortar. Mas eu gosto mesmo de deixar ele de um dia para o outro na geladeira para ficar bem firme. O bolo já está há algumas horas na geladeira. Enquanto isso, vamos preparar a ganache para decorar? Eu estou usando chocolate meio amargo e vou adicionar aqui agora creme de leite. Estou usando chocolate meio amargo, mas você pode usar o que preferir, ao leite ou blend. Eu acho meio amargo menos doce, é o meu chocolate preferido. Depois de tudo misturado, a ganache já está prontinha. Como a minha ganache está muito líquida, eu vou levá-la para a geladeira por 5 minutinhos, só para ganhar um pouco mais de textura e ficar mais fácil de espalhar por cima do bolo. Depois de descansar na geladeira, o bolo está bem firme e agora nós vamos desenformar. Como eu coloquei o plástico, fica muito fácil de retirar da forma. Agora eu vou retirar o plástico. Olha como esse recheio fica super estruturado. Agora eu vou despejando a ganache aos pouquinhos e venho acertando com a espátula. A gente tem mais vídeos de bolos gelados perfeitos aqui no canal e eu vou deixar o link deles no card no final do vídeo e também na descrição para você assistir. Espalho a ganache com muito cuidado. Eu não vou cobrir as laterais desse bolo, mas se você quiser cobrir, pode, porque fica delicioso. Depois de cobrir, é só decorar com confeitos ou raspas de chocolate. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Agora eu vou cortar para você ver como esse bolo é lindo por dentro e por fora. A massa é chocolatuda e desmancha na boca. O recheio é cremoso e as camadas ficam bem definidas. A combinação de sabores entre o chocolate e o azedinho do maracujá é perfeita. Ele fica fofinho, macio, úmido. O recheio é cremoso na medida certa. E a melhor parte, esse recheio nem vai ao fogo. É super fácil fazer esse bolo. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de bolo gelado preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade do bolo gelado de chocolate com maracujá é de 5 dias se ele for conservado na geladeira. Eu indico que ele seja consumido bem geladinho, fica delicioso. Mas se você quiser comer em temperatura ambiente também fica muito gostoso. Pode aquecer a fatia para que ela volte a uma textura mais macia se preferir. Esse bolo pode ser congelado por até 90 dias. E você pode fazê-lo para vender ou para comer com a família. Eu deixei as informações de rendimento, sugestões de valores de venda por fatia, sugestões de embalagens aqui embaixo
na descrição desse vídeo. Então não se esqueça de acessar essas informações depois que o vídeo terminar. É só clicar embaixo do título do vídeo que você encontra todas elas. Experimenta fazer esse bolo aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou do nosso bolo gelado de chocolate com maracujá super cremoso? Me conta quais outros sabores de bolo gelado você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!